Olá, boa tarde. Começando mais uma live do Sistema CNC, hoje com 1 hora de antecedência, um pouquinho mais cedo, às 4 horas da tarde. Olá, boa tarde. Eu sou Luciana Neto, bem-vindos à live do Sistema CNC. Normalmente de segunda a sexta-feira às 5 horas da tarde, hoje a gente está começando um pouquinho mais cedo, às 4 horas. Nosso CNC Responde. A importação e exportação de mercadorias é um processo complexo. Para realizá-lo de forma correta, é preciso conhecer legislação e procedimentos aduaneiros em profundidade. O despachante aduaneiro detém todos esses conhecimentos e assessora os clientes a realizarem transações dentro da lei, evitando problemas como multas, impostos desnecessários e até apreensões de mercadorias na aduana. Então, hoje, a gente vai conversar com o presidente da FEAduaneiros, a Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros. Nesse momento de crise do Covid-19, em que vários equipamentos de proteção precisam ser importados, nada mais interessante. Olá, bem-vindo, Nívio. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos estão assistindo. É um prazer poder responder algumas perguntas, que eu sei que a nossa profissão, às vezes, é um pouco não entendida por todos, mas nós estamos aqui justamente para explicar um pouquinho o que faz um despachante aduaneiro. Perfeito, obrigada pela sua participação, Nívio. Para quem está entrando aí agora na nossa live do Sistema CNC, eu estou conversando aqui com o presidente da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, a FEAduaneiro, Nívio Pérez dos Santos. E nesse momento de crise do Covid-19, em que vários equipamentos de proteção, respiradores, testes rápidos para a detecção do Covid, entre outros tantos materiais e produtos precisam ser importados, o trabalho do despachante aduaneiro ele é essencial, né? Ele tem esse destaque de ser um trabalho também essencial. Nívio, começa explicando para a gente, para quem está acompanhando a nossa live, qual o papel do despachante aduaneiro, né? Que poucas pessoas conhecem, e como está a demanda nesse momento de crise. Luciana, antes de responder as tuas perguntas, eu gostaria de lembrar que amanhã é comemorado o Dia Nacional do Despachante Aduaneiro, que nos honra bastante. É uma profissão que está aí há mais de 150 anos, e eu digo que essa profissão vem desde a época das caravelas, que nós sempre tivemos o comércio entre importação e exportação. Então, essa é a colocação que eu queria fazer. Em relação à sua pergunta... Em relação à sua pergunta... Posso falar? Em relação à sua pergunta, o despachante aduaneiro, ele vem atuando há muito tempo na área de comércio exterior. Dentro do Covid, o que ele vem fazendo? Hoje, mais de 90% dos processos de importação e exportação são monitorados ou são feitos por despachante aduaneiro. Então, nós temos recebido aí consultas e serviços de prefeitura, governos estaduais, para atuar nos aeroportos, principalmente nos aeroportos, para a liberação o mais rápido possível de produtos e insumos para o Covid. Então, o despachante aduaneiro tem sido peça fundamental, ele foi considerado, inclusive, uma exceção pelo governo, nos autoriza a trabalhar, justamente porque nós temos essa função. Eu diria hoje que o despachante aduaneiro é um técnico aduaneiro. Ele está autorizado pelo poder público a dar impulso ao procedimento fiscal ao despacho aduaneiro de importação e exportação de mercadorias. Ele vem atuando há muitos anos e sob tutela da Receita Federal, junto a governos, junto à prefeitura, junto a importadores, junto a exportadores. Então, a nossa função hoje é muito importante, principalmente nessa época de coronavírus. Perfeito. E assim, imagino como deve estar essa liberação junto às aduanas e à Anvisa dos produtos para o Covid-19. Você pode contar um pouquinho para a gente como é esse processo de liberação e quanto tempo pode demorar um processo de liberação dessas importações, por exemplo, se está tendo algum processo emergencial para isso? Luciana, veja, nós temos aí 2 sistemas. O sistema normal, e que produtos da Anvisa, eles têm que ter uma licença de importação, isso é obrigatório. No caso dessa pandemia,
os produtos correlacionados ao Covid, hoje eles têm uma liberação imediata por parte da Anvisa. Fora dos produtos da Anvisa, é feito toda uma fiscalização, existe todo um trâmite que tem que ser feito para conseguir uma licença de importação. Então, quando uma mercadoria que é relacionada à saúde chega em portos, aeroportos, o mesmo também por parte de rodovias, o despachante aduaneiro ele precisa preparar uma licença de importação, o nome diz licença, ou seja, nós precisamos dessa licença para dar sequência na liberação dos produtos. Essa licença de importação ela é analisada pela Anvisa, e depois de analisada pela Anvisa, a Anvisa libera este produto e nós entramos com o chamado procedimento aduaneiro, que é a declaração de importação. Feito tudo isso, é liberado. O que está acontecendo nessas épocas do Covid? O governo federal, a própria Anvisa e os governos estaduais soltaram uma relação de produtos que hoje são liberados praticamente automático, justamente para poder suprir as nossas necessidades, as necessidades de prefeituras e governos do estado. E tem por exemplo, já devia ter uma porcentagem de produtos ligados à saúde, aumentou muito essa porcentagem, certamente, nesse momento, né? E as entradas são principalmente por aeroportos, não é isso, Nívio? Tem entradas por portos, qual o principal meio que estão chegando? Eu posso te afirmar que 90% são por aeroportos, porque, na verdade, são máscaras, luvas, o próprio álcool gel, que hoje está sendo feito no Brasil, e uma das necessidades maiores que o nosso governo tinha eram dos respiradores. Nós fizemos, inclusive, um trabalho de buscar esses respiradores no exterior. O governo americano hoje não tem, as empresas que estão nos Estados Unidos não estão conseguindo suprir a demanda interna, então você não consegue, ou tem muita dificuldade de encontrar respiradores nos Estados Unidos. Nós buscamos também alguns respiradores na China, tanto para a Prefeitura de Santos, para o governo do estado. Eu recebi até ligações de outros governos para ajudar nessa busca. E alguns respiradores da China, eles não tinham as normas técnicas para entrar no Brasil. Então, alguns respiradores, na verdade, não poderiam ser comprados porque eles não têm a norma técnica, ou seja, não funcionariam bem no país. Então, a maior dificuldade hoje do governo está sendo com os respiradores, que tem um custo bem alto. Isso, eu ia perguntar até sobre isso. Existem produtos que são barrados por erro na hora da importação, né? Se isso já é um caso que vocês verificam muito, as pessoas às vezes têm esse erro na hora da importação e o produto não consegue entrar. Isso acontece muito? Sim. Olha, é difícil, porque o importador, os próprios governos e prefeitura, normalmente eles passam ao despachante aduaneiro toda a documentação. E nós fazemos uma revisão nessa documentação. E existem normas brasileiras, normas da Anvisa, que têm que ser cumpridas. Então, quando esses equipamentos eles não têm essas normas, nós já informamos que esse produto não pode vir ao Brasil. Por outro lado, quando é uma coisa muito técnica, nós encaminhamos ao Departamento de Saúde das prefeituras e governo para que os médicos analisem. Ou seja, se o produto estiver encaixado dentro das normas técnicas, não vai haver nenhum problema na chegada desse produto no Brasil. Mas, antes de nós aconselharmos a importação, nós queremos ouvir quem vai operar o produto, que na verdade são os médicos. Isso se dá mais com respiradores, equipamentos um pouco mais complexos. No caso de máscaras e luvas, nós temos aí toda a especificação e quando existe um problema, nós já avisamos os importadores, as prefeituras, que não é permitido a importação porque não está dentro da regulamentação da Anvisa e da ABNT. Perfeito. Hoje, então, como você estava comentando, 90% dessas importações passa pelos despachantes aduaneiros. Vocês estão, de alguma forma, envolvidos. Isso. Mais de 90%. Segundo esses dados, na verdade, são da própria Receita Federal. Perfeito. Nívio, eu estou conversando aqui com o presidente da FEA Aduaneiros, Nívio Pérez. Nívio, o governo federal isentou remédios relacionados ao Covid-19 e alguns equipamentos de impostos. Sindicatos filiados à FEA Aduaneiros estão também tentando essa isenção de impostos juntos aos governos estaduais. Como está essa situação? Conta para a gente como está sendo esse trabalho. Na verdade, o governo federal ele soltou uma relação de 344 produtos
que estão isentos do imposto de importação e IPI. O governo isentou esses produtos. E os governos estaduais, alguns demoraram um pouco, outros um pouco mais rápido, também isentaram o ICMS desses produtos. Eu conversei com vários sindicatos e nós fizemos alguns ofícios aos governos estaduais, dizendo que para baratear o custo, inclusive para os próprios governos, que eles isentassem. Então, chegou ao meu conhecimento, eu acho que todos os estados já tomaram essa providência. Pelo menos eu posso falar pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, você não tem o ICMS para alguns produtos. Eu não vou dizer que são os 344 que o governo soltou, mas a maioria sim. A maioria, sim, com trabalho feito também com a FEDONEIROS junto aos governos, né, e os sindicatos. Isso. A FEDONEIROS também está desenvolvendo algumas campanhas para arrecadar roupas, alimentos. Como que estão essas campanhas, os resultados, e como é possível participar dessas campanhas? Olha, a FEADOaneiros, ela é representada por 13 sindicatos. Então, ela coordena uma ação conjunta com esses sindicatos para arrecadação de roupas, alimentos, medicamentos, para serem entregues aos mais necessitados. Em Santos, aqui, houve um deslizamento de terra há muito tempo atrás, o nosso sindicato conseguiu, pelo menos, quase 1 tonelada entre roupas, medicamentos. Nós entregamos nas associações das prefeituras, e alguns sindicatos também têm feito isso. Eu diria que todos os sindicatos aderiram a essa campanha. Eu não tenho números de quanto cada sindicato arrecadou, mas eu sei que todos os sindicatos, sob coordenação da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, também atuou para ajudar os mais necessitados. Perfeito. Então, quem quiser participar, procura o sindicato da FEADONEIROS do seu estado, né? Para poder participar dessa campanha. Existe uma dúvida, assim, existe uma obrigatoriedade de contratação do despachante, do serviço do despachante aduaneiro em qualquer processo de importação e exportação, ou isso é mais uma questão de mercado? Existe essa obrigatoriedade por lei, ou isso é uma questão que procuram exatamente pelo conhecimento? Como funciona isso? Olha, Luciana, segundo a determinação da OMA, a Organização Mundial das Aduanas, não é permitido, os países são signatários, não é permitido que eles obriguem o despachante aduaneiro. Mas o despachante aduaneiro, por ser um técnico, ele é nomeado pelo Diário Oficial da União, ou seja, a Receita Federal, o secretário da Receita Federal tem que nomear um despachante aduaneiro para que ele possa atuar na área. Ele tem que ter uma ficha limpa, tem que ter um conhecimento técnico muito grande, porque a nossa legislação é muito ampla. Nós temos aí classificações de todos os tipos de produto. E o despachante aduaneiro é um expert nisso. Ou seja, ele estuda. Eu costumo dizer que o despachante aduaneiro deveria mudar de nome, deveria ser um consultor aduaneiro. Porque, na verdade, ele busca produtos no exterior, ele coordena embarques, ele verifica melhores custos da chegada desse produto no Brasil, seja aéreo, marítimo ou terrestre. Ele busca, dentro da tarifa de classificação, um custo menor para aqueles produtos. Ou seja, ele consegue ter uma abrangência muito grande nos serviços. Ele faz o serviço de ponta a ponta. Então, hoje, qual é o principal foco de uma empresa que trabalha na área de comércio exterior? É comprar bem e vender bem. Todo esse trâmite, quem cuida normalmente é o despachante aduaneiro. Então, eu costumo dizer que quando você quando você fica doente, você procura um médico. Quando você precisa importar e exportar, você procura um despachante aduaneiro. Oi? Desculpa, eu fiquei sem seu áudio. Quando vai, né? Quem faz os trâmites é o despachante aduaneiro. Isso, o despachante aduaneiro cuida praticamente de todo o trâmite. Eu costumo dizer que o despachante aduaneiro é um expert no comércio exterior. Ele deveria se chamar consultor aduaneiro, não despachante aduaneiro. Porque ele consegue buscar o produto no exterior e entregar na casa do importador. Ou fazer o contrário, do exportador, mandar a mercadoria. Então, isso é uma peça fundamental. Eu costumo dizer que as empresas hoje, elas buscam o quê? Comprar bem no exterior e vender bem aqui no Brasil, ou vice-versa. E para isso, eles necessitam de um expert, de uma pessoa que conheça todos os trâmites, desde portos, aeroportos, fronteiras, classificando o produto dele da melhor forma possível, buscando valores de fretes menores, armazenagem, ou seja, tudo envolve um despachante aduaneiro. Não, e você fala de consultoria, né? Um especialista nesse comércio, porque
se a gente for pensar hoje nos diferentes tipos de modais que tem para transportar um produto, né? Tem ferrovia, aéreo, fluvial, todas as entradas que pode ter, e todos os países com diferentes legislações É bem tem complexo. especialistas, é bem complexo, é um processo muito complexo e com uma burocracia que a gente tem, que com impostos muito diferenciados, e imagino que mudando o país, mudam também impostos pelas relações comerciais, então é bem complexo, né? Tem pessoas especializadas por países, ou por produtos, ou por áreas, porque acompanhar isso tudo é bem complexo Olha, mesmo. Luciana, eu digo que o despachante aduaneiro conhece de tudo. Ele importa desde medicamentos até ferro, máquina de costura. Nós temos que conhecer a legislação e todos os produtos para fazer essa importação. Em relação ao que você falou de produtos, de países, nós temos acompanhado muito o secretário de Relações Internacionais. Ele fez agora há pouco tempo um convênio com a Comunidade Europeia, onde vão baixar alguns produtos. Na verdade, o Brasil se comprometeu a baixar 980 itens durante 10 anos, até chegar a alíquota zero, e a Comunidade Europeia, 1.050 itens, se não me falha a memória. Então, isso vai tornar o Brasil um país bem mais competitivo. Isso é um fator importante. Então, o despachante aduaneiro ele tem que estar muito atento, porque legislações, classificações, tarifas diferentes mudam diariamente. Eu costumo dizer que o despachante aduaneiro dorme com uma legislação e acorda com outra. Ele todo dia de manhã tem que ler todas as notícias que saem da Receita Federal, porque existem muitos convênios, muitos acordos comerciais, e esses acordos começam a valer de um dia para o outro. Então, existem reduções de alíquota que o despachante tem que estar atento, informar o seu cliente, dizendo, olha, a partir de tal dia você pode pagar menos impostos. Então, isso reflete diretamente no custo da mercadoria e, lógico, para o consumidor final. Ou seja, tem que estar em constante atualização também, né? É como um advogado. Lei sai todo dia, lei do comércio exterior também sai todo dia. Sai todo dia, verdade. E aí, entrando nisso também, Nível, para quem está chegando aí na nossa live do Sistema CNC, eu estou conversando aqui com o Nível Pérez, presidente da FE Aduaneiros. A gente está falando um pouco do trabalho de despachante aduaneiro, ou esse consultor aduaneiro, né? Nível, como está o impacto dessa crise no segmento, né, de vocês? Na verdade, aumentou a importação e exportação? Não? Tem perdas de receita, demissões também? Como que o segmento está sentindo esse impacto aí da crise do Covid-19? Olha, Luciana, retração está havendo, sim. Por uma crise que o Brasil já vinha vivendo há muito tempo. Hoje, com a alta do dólar do jeito que está, algumas empresas reduziram o volume de importação, até por conta de que o mercado não está consumindo. O mercado hoje está um pouco retraído em virtude dessa crise toda, e hoje, com a pandemia, mais ainda. Então, há sim uma retração. Nós ainda não temos conhecimento de demissões, mas nós estamos acompanhando, porque é um risco bem grande. Hoje nós temos terminais que investiram milhões, tem uma folha de pagamento muito grande, agentes de carga, companhias marítimas e os próprios despachantes. Nós temos empresas de despacho aduaneiro que tem 100, 150, 200 funcionários, e a gente está um pouco preocupado com isso e espera que tenha uma retomada rápida do comércio exterior para que não haja uma demissão tão grande como outros setores. Perfeito. E aí, falando dessa situação que você está falando, da complexidade do trabalho, qual é a formação que um despachante aduaneiro precisa ter? Assim, quais as capacitações? Porque é quase como você falou, um advogado. Você tem que conhecer legislação, você tem que conhecer todas as questões tributárias, etc. Como é essa formação? Como que uma pessoa pode se transformar num despachante aduaneiro? Olha, primeiro você começa trabalhando na área, dentro de uma comissária, dentro de uma empresa, que tenham alguns despachantes aduaneiros, ou que tenha um pelo menos, e você começa a se familiarizar com todo o processo. Depois você busca ser um ajudante de despachante. Sendo ajudante de despachante, durante 2, 3 anos, você pode fazer uma prova, que hoje é uma prova dada pela Receita Federal, que é a mesma prova que auditores fiscais têm, ou mais ou menos parecida, e se você passar nessa prova, você tem direito a ser despachante aduaneiro. No passado,
você tinha lá 2 anos de obrigatoriedade como ajudante, vinculado a um despachante, e aí você poderia requerer o seu pedido para ser despachante aduaneiro. Depois de 2011, se eu não me engano, 2009, a Receita Federal colocou essa prova, até por uma sugestão nossa, de que essa prova tenha que ser feita pelo ajudante para que ele possa ingressar na profissão de despachante aduaneiro. Nós somos nomeados pelo secretário da Receita Federal, como eu falei. Então, veja, é uma situação que não é qualquer um que pode dizer, olha, amanhã eu quero ser despachante aduaneiro. Tem que ser submetido a essa prova. Ou seja, já tem que trabalhar na área, tem que ter primeiro um contato prático, conhecer, ter um envolvimento, e aí fazer uma prova e tem uma nomeação. É quase algo entre um cargo público, uma concessão também, né? Para trabalhar. Exatamente. E o nosso Porque CPF... tem uma fé pública envolvida, não é isso, Nívia? Tem uma fé pública. Não é só fazer a prova. Você tem que apresentar todas as certidões negativas de todos os órgãos para provar que você é uma pessoa que tem fé pública o teu CPF ele é acompanhado pela Receita Federal. Quando você é nomeado, o teu CPF fica vinculado na Receita Federal. Por quê? Todo processo de importação e exportação, ele vincula um CNPJ com um CPF. Então, este CPF, vinculado a esse CNPJ, consegue preparar as declarações aduaneiras, que nós chamamos de declaração de importação, ou a DUI, a Declaração Única de Exportação. Então, o despachante aduaneiro está envolvido diretamente em todos esses processos. O meu CPF, como despachante aduaneiro, quando é feita uma declaração de importação, ele fica vinculado a um CNPJ. Então, ele tem, como eu disse, uma responsabilidade muito grande. Por quê? Perante a Receita Federal, todos aqueles dados que estão na declaração aduaneira são de minha responsabilidade. Minha, que eu digo, do despachante aduaneiro. Se houver qualquer problema ali, o despachante aduaneiro é o primeiro que responde, depois a empresa. Nós somos procuradores dessa empresa, só que nós apresentamos à Receita Federal dados, recolhemos tributos, nós fazemos todos os processos até a liberação final do produto. Tudo fica sob a responsabilidade de um despachante aduaneiro. Perfeito. E como é quando o despachante aduaneiro tem algum problema? Existe? Vocês conhecem? Isso acontece muito pouco? Acontece? Ele assume isso junto com a empresa? Como que isso ocorre? Curiosa. Aí nós temos que analisar de duas formas. O despachante aduaneiro hoje, ele trabalha baseado em documentos. Então, ele recebe do importador uma série de documentos que nós chamamos de Bill of Lading, que é o BL, que nós chamamos que é o conhecimento de carga. Nós temos uma invoice, que para o brasileiro é a fatura, e um packing list, que é uma relação de produtos. Então, normalmente, o despachante trabalha em cima disso. Ele não tem autorização de verificar a mercadoria primeiro, para depois preparar a declaração aduaneira. Então, quando existe um problema, o despachante aduaneiro é o primeiro a ser chamado, ele apresenta a documentação que ele recebeu do importador, e aí depois se discute entre o importador, o despachante, a Receita Federal, o problema que aconteceu. Muitas vezes acontece de um exportador colocar um outro produto parecido ou com uma referência diferente, alguma coisa assim, porque ele entende que no Brasil não tem problema, em outros países da Europa não tem. Então isso pode trazer algum problema para o importador aqui no Brasil. Então, por isso que eu digo, contrate um despachante aduaneiro que tenha conhecimento, porque quando você for comprar um produto no exterior, você já manda ao seu exportador todas as regras no Brasil, para ele não ter problema no produto, na entrada do produto no país. Você tem que mandar todas as regras, todas as referências tem que bater com a documentação, o produto tem que estar muito bem discriminado para que não haja dúvidas por parte da Receita Federal que aquele produto que está chegando no Brasil é realmente aquele produto. Então, tudo isso é função do despachante aduaneiro. Orientar o seu importador como ele vai embarcar o seu produto para que, quando o produto chegue no Brasil, esse produto saia rapidamente e não tenha nenhum tipo de problema. Por quê? Qualquer problema que tenha no Brasil é custo. Hoje nós temos o aluguel do container, que é muito caro, a armazenagem, que se o produto ficar parado no país é muito caro. Isso aí reflete o quê? Diretamente no custo do importador e vai refletir diretamente no consumidor final. Então, por isso que é muito importante você ter um despachante aduaneiro que tenha conhecimento, um despachante aduaneiro que saiba como é o funcionamento de todo o processo.
Perfeito. A gente falou, Nível, muito sobre importação, até pelo momento. Como estão as exportações nesse momento? Assim, o Brasil é muito conhecido principalmente exportação de alimentos. Você conhece se teve uma baixa, se não teve, está tendo mais problemas? Como estão as fronteiras e esse comércio exterior nesse momento? Olha, até o último fechamento que nós acompanhamos, que normalmente a Receita Federal ela fecha um balanço no mês. Então, no mês de março, as exportações não tiveram uma queda abrupta, não. Até por conta do dólar estar bem alto, eles recebem em dólar. Me parece que as exportações estão indo muito bem. As importações é que tiveram uma queda acentuada, uma queda muito boa. Mas as exportações, eles ainda não sentiram tanto o problema da crise. O que pode acontecer, Luciano, no futuro, é que principalmente a Europa, a própria China, que compra muito, e os Estados Unidos, perdão, que compram muitos produtos, principalmente do agronegócio, eles comecem, a partir agora do mês de abril, a não comprar na mesma quantidade que eles compravam por conta da baixa do consumo nesses países. Então, ainda não houve uma queda, mas pode haver, por própria retração dos países no exterior, que, devido à demanda, eles vão diminuir as compras no Brasil. A gente ainda não tem notícias de diminuição da exportação. Porque na verdade a crise não é aqui, né? A crise é no mundo, então, Exatamente. nesse comércio impacta de outros países também. Eu estou aqui conversando com o presidente da Fedaneiros, Nívio Pérez. Nívio, quero agradecer essa participação aqui com a gente, os esclarecimentos todos. E aí saber se você quer dar mais algum recado para o pessoal que trabalha na área, para quem gostou também da área, como pode conhecer melhor, né? Mas agradeço muito seus esclarecimentos. Eu acho que muita gente não conhecia né? Olha, Luciana, eu que agradeço aí a oportunidade de poder participar, de poder explicar um pouco como funciona o despachante aduaneiro, a importância dele dentro do comércio exterior e dentro do próprio país. Veja, o despachante aduaneiro ele está ligado diretamente a consumo, a todo tipo de serviço de importação e exportação. Eu costumo dizer que se uma empresa não vende no Brasil, ela tem que vender no exterior, para que ela possa continuar viva. O que eu posso dizer para quem está interessado em ingressar na nossa categoria, procure um sindicato local, busque informações, e eu posso afirmar para vocês que nunca um dia é igual ao outro. Você sempre vai ter um dia, nunca um dia é igual ao outro. Você sempre vai ter um dia diferente do outro, buscando informações, buscando legislação, verificando mercadorias. Digamos, é uma profissão que me atraiu muito. Eu tenho formação de engenheiro mecânico e segui a profissão de despachante aduaneiro. E eu ia perguntar, quanto tempo está nessa profissão, Nívio? Quantos anos que você é despachante? A minha empresa começou em 1987, mas eu virei despachante em 1993. Bem novinho. Apaixonou pela área, gostou, né? Muito obrigada, Nívio, pela sua participação. Quem está aqui acompanhando a gente a live do Sistema CNC, a gente está segunda, sexta, às 5 da tarde. Hoje a gente fez essa exceção no horário. A Fedaneiros é também uma entidade ligada ao Sistema Comércio, a Confederação Nacional do Comércio, e a gente lançou um site, o afavordobrasil.cnc.org.br, que está com informações de todas as federações nacionais, como é o caso da Fedaneiros, das federações do comércio e Sesc Senac, o que está sendo feito nos estados e nas federações. Entra lá para dar uma olhada, para conferir as informações. Agradeço muito sua participação, Nívio, e a gente volta na próxima. Obrigada. Muito obrigado.